conjunto de ilhas no meio do nada, como pontas de uma montanha que apareceu das profundezas. Pequenas, mas traiçoeiras, elas marcaram o destino dos primeiros que cruzaram o Atlântico. Conta a história que uma caravela de nome São Pedro se espatifou contra as rochas afiadas em 1511. E uma outra embarcação, também portuguesa, e chamada São Paulo, tratou de resgatar os náufragos. Daí a provável origem do nome deste lugar, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, o pedacinho de Brasil mais próximo da África. Eis a primeira grande dificuldade para a ocupação destas ilhas: a distância. Aí estão as ilhas na imagem de satélite. Nossa capital mais próxima é Natal, no Rio Grande do Norte, a 1.100 quilômetros das ilhas. Como referência, veja onde fica outro arquipélago mais famoso, Fernando de Noronha. É quase na metade do caminho. Seguindo essa rota, chegaríamos ao Senegal, na costa africana, a 2.000 quilômetros de São Pedro e São Paulo. Nosso ponto de partida é aqui, uma base militar em Natal. E é este o navio que vai nos levar ao arquipélago, o Araguari da Marinha. O navio patrulha deixa a foz do rio Potengi na tarde de uma terça-feira, cruzando a ponte que liga a zona norte ao centro da capital potiguar. Com 2.000 toneladas, ele mantém uma velocidade de 9 nós, cerca de 20 km por hora. Pela primeira vez na viagem, o sol se põe em alto mar. Quantas vezes iríamos assistir a esse espetáculo na viagem de ida? 3. 3 noites navegando. Até a data prevista para nossa chegada, primeiras horas da manhã de sexta-feira. Só então, o Araguari não estava mais sozinho na imensidão azul. Os residentes do arquipélago se apressam em nos receber. São golfinhos de uma espécie conhecida como nariz de garrafa. Mas ali o navio não tem como ancorar ou jogar o ferro, como dizem os homens de marinha. Ao redor das ilhas, a profundidade é enorme. Essa profundidade ela aumenta muito à medida que a gente se afasta desse arquipélago. Então, por exemplo, aqui agora nós estamos a cerca de 750 metros desse arquipélago. E nós estamos aqui a mais ou menos 500 metros de profundidade, né? Isso é realmente pela característica geológica única dessa ilha. Você vai entender o porquê dessa característica. A superfície do nosso planeta lembra a casca de um ovo com várias rachaduras. No caso da Terra, cada pedaço inteiro dessa casca é chamado de placa tectônica. São Pedro e São Paulo fica bem no encontro de 2 grandes pedaços da crosta. A chamada placa africana, que se move lentamente para leste, e a sul-americana, que se desloca no sentido contrário. Cerca de 10 milhões de anos atrás, o atrito de uma placa com a outra fez tamanha pressão que um bloco imenso de rocha se ergueu do fundo do mar, e um pedacinho dessa rocha veio à superfície. Pois é, o arquipélago de São Pedro e São Paulo é apenas o cume de uma enorme cadeia de montanhas submarinas, cuja base está a mais de 4.000 metros de profundidade. A gente olha assim, vê que ele é pequeno, mas nós estamos no pico de uma cadeia de montanha que tem cerca de 200 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Como não pode se fixar ao fundo, o navio fica navegando ao redor das ilhas enquanto durar a missão. A gente vai permanecer navegando nessa área aqui ao longo dos 3 dias
lançando as nossas lanchas até as ilhas para transportar o pessoal e material. Ou seja, nós não vamos fundear, ficaremos navegando aqui mais esses 3 dias. Nesses dias, o navio tem que descarregar 10 toneladas de suprimentos, como galões de água. Em nenhuma das ilhas existe fonte de água potável. A outra tarefa é mais penosa: instalar a nova antena para telefonia, uma parabólica de 3,5 metros de diâmetro. Logo mais, você vai ver o esforço para se transportar a antena e a base, que juntas pesam mais de 500 quilos. E isso usando apenas um bote. Só ele consegue entrar na enseada, cheia de pedras, o único ponto de desembarque na ilha principal. E 62 horas depois de sair de Natal, eis que chegamos ao nosso destino, São Pedro e São Paulo. O Alto dos Rochedos é tomado de aves. São viuvinhas e atobás. Eles disputam cada palmo de chão com os famintos caranguejos. Nas piscinas que se formam pela força das ondas, corais e peixes vivem em delicados aquários. Tem tanta ave que as ilhas parecem pintadas de branco. Branco é o chamado guano, em outras palavras, sujeira de atobá. E ao redor das ilhas, muita vida, num ambiente que desconhece desequilíbrio entre as espécies. Neste oásis, fincamos também a nossa presença. Das 10 ilhas daqui de São Pedro e São Paulo, esta onde nós estamos é a maior. Foi batizada de Belmonte, o mesmo nome de um navio da Marinha que trouxe para cá o primeiro farol em 1931. A Ilha Belmonte tem 100 metros de uma ponta à outra. E é aqui que foi instalada a Estação Científica, uma base de pesquisa que garante a ocupação do Brasil no arquipélago, de forma ininterrupta, ao longo dos últimos 20 anos. Em junho de 1998, foi erguida a primeira estação. E ela conheceu mais uma grande dificuldade para se habitar este lugar: a força das ondas. No ano seguinte, 99, mesmo com a existência de uma barreira de contenção, a base quase foi arrastada pelo mar. Reparos feitos. A casa então foi erguida sobre colunas de concreto. Só que, de novo, as ondas mostraram sua força em 2004 e a seguir em 2006. Depois de mais esse incidente com a estação, foi criada aqui na parte alta da ilha, bem debaixo do farol, esta espécie de abrigo para os pesquisadores. Aqui atrás tem saco de dormir, radiocomunicador, comida e água para uma situação de emergência que dure 2 ou 3 dias. Estas são imagens gravadas em julho de 2008. Ondas ameaçadoras foram captadas pelos pesquisadores que correram para o abrigo. Pelo menos na foto, não pareciam com medo. Aquela primeira estação foi substituída por uma segunda, maior, com capacidade para 4 pessoas e numa área mais abrigada. Há 10 anos, ela vem sendo exposta à fúria do oceano. A base foi projetada para resistir a outra força brutal da natureza. Os tremores de terra.
Em nenhum outro lugar do Brasil há uma incidência tão grande de tremores de terra quanto aqui em São Pedro e São Paulo. Por isso, a estação científica foi construída sobre colunas que possuem um sistema de amortecedores. São estas colunas que absorvem o abalo sísmico, evitando maiores prejuízos à base. Neste lugar, são registrados de 2 a 3 terremotos por semana. Os abalos em São Pedro e São Paulo variam de 2 a 5 graus na escala Richter, que vai de 1 a 9, sendo 9 um cenário de devastação completa. No arquipélago, já se sentiu um terremoto de 6,2 graus. Na escala Richter, é o suficiente para espalhar o pânico e causar danos consideráveis a prédios. O professor Thomas Campos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sentiu um terremoto quando estava a bordo do navio. Madrugada, a gente sentiu, todo mundo acordou como se o barco estivesse atropelando uma grande estrutura. A onda de choque bateu no barco, né? Todo mundo, o que é isso? Né? Estivesse atropelando alguma coisa. Foi um terremoto muito forte? Foi um tremor razoável, 4,8, uma coisa assim. Ao contrário do que acontece no Pacífico, o professor diz que em São Pedro e São Paulo não há risco da temida onda gigante após o terremoto. As movimentações das placas tectônicas no Oceano Atlântico, a movimentação dela é horizontal. Ela não tem movimento vertical. Então, esse movimento é insuficiente para mexer essa coluna d'água. Não existe nenhum risco? Não existe hipótese de que isso não. A despeito dos tremores, das ondas e da distância, 1.350 pesquisadores já passaram pela estação científica, revezando-se em períodos de 15 dias na ilha. Muita gente dizia, Jorge, por que você vai para tão longe? Mas eu digo, tão longe, é lá que existe a possibilidade de a gente trabalhar e ter resultados de uma forma muito rápida. É lá que acontecem as coisas. É lá que o laboratório está lá. O laboratório não está na minha sala, o laboratório está lá no São Pedro e São Paulo. Talvez ninguém conheça tão bem o arquipélago quanto o professor Jorge Lins. Ele nos conduziu no mergulho dentro da enseada, onde as algas dançam ao sabor da corrente. Aqui, mais uma dificuldade enfrentada pelos cientistas: as correntes marinhas. Bem onde está São Pedro e São Paulo, passam fortes correntes que cruzam o oceano, o que torna perigosa a atividade de pesquisa debaixo d'água. Veja, a força do mar parece nos sugar para dentro da enseada. E logo a seguir, nos cospe na direção de um abismo, onde a profundidade despenca de 20 para 120 metros. Esse vai e vem submerso transporta nutrientes que atraem os grandes peixes do Atlântico. Daí, o professor usar este pequeno aparelho preso à canela. O equipamento emite uma frequência que afasta tubarões. Aqui está sempre transitando os peixes migratórios. São os atuns e afins, os tubarões. Eles passam aqui, são espécies que não ficam em determinado local, como se fosse uma grande rodovia que eles estão passando. Se abastecem, descansam e em seguida continua a sua jornada. De uns anos para cá, tem sido observado um aumento do número de tubarões ao redor das ilhas. Em agosto de 2012, o governo federal recomendou a suspensão da pesca de raias e tubarões no arquipélago. Houve uma recuperação muito surpreendente dessa população de tubarões. E uma das espécies de tubarões que já foi registrado, já foi confirmado, ela havia sido considerada localmente extinta. É muito gratificante, principalmente se você considerar que o tubarão é um predador de topo. Então, se o tubarão está bem, significa que as demais espécies estão
ecologicamente bem também. A presença de pesquisadores aqui, com o apoio do pessoal da Marinha, provou às Nações Unidas que São Pedro e São Paulo é sim um Brasil habitável. E isso nos rendeu uma fortuna gigantesca para o futuro. Entenda. O Brasil tem direito de explorar uma faixa do mar e também do fundo do oceano. É o que se chama de Zona Econômica Exclusiva, agora marcada no mapa. São 370 quilômetros a partir do litoral. Como existem brasileiros também em São Pedro e São Paulo, em 2004, passamos a ter direito a mais esta grande área na chamada Amazônia Azul. Ou seja, ganhamos um território do tamanho do estado da Bahia pela ocupação permanente destas ilhas, que juntas caberiam dentro de um campo de futebol. O patrimônio associado a isso é incalculável. Se você for contar os recursos não vivos, recursos minerais existentes nessa área, isso incluindo solo, subsolo, então nós estamos aí falando de uma riqueza imensa que certamente em um determinado momento fará a diferença aí para a questão do desenvolvimento do país como um todo. Isso não é novidade nenhuma para os ingleses. Eles mantêm o domínio de um cinturão de arquipélagos no chamado Atlântico Sul. São territórios britânicos as ilhas de Ascensão, Santa Helena, Tristão da Cunha, Gough, Sanduíche, Geórgia e Orcadas do Sul, e ainda as Falklands, também conhecidas como Malvinas. O Reino Unido e a Argentina entraram em guerra pelas Malvinas em